Olá! Hoje no nosso treinamento nós vamos falar sobre os perfis dos clientes. É isso aí, eu vou ajudar você a descobrir o perfil do seu cliente. Este treinamento de hoje ele é voltado para todo profissional que trabalha diretamente com pessoas e que precisa persuadir o seu cliente para poder vender algo. Seja qualquer venda especificamente, seja um vendedor de varejo, de roupa, calçado, seja um vendedor de carro, seja um vendedor de consórcio, seja um bancário vendendo seus produtos, enfim, este treinamento vai enriquecer a sua venda, não importando o produto que você vende. Por quê? Porque nós vamos hoje, através desse treinamento, te ensinar como descobrir o perfil do cliente em que você está atendendo. Quando você consegue identificar este perfil, você consegue fazer um atendimento personalizado, um atendimento no formato que o seu cliente gostaria de receber. A possibilidade de você fidelizar esse cliente a você ou a sua empresa se torna muito maior quando o seu atendimento é direcionado de acordo com o perfil dele. Por quê? Se você trata ele como ele gostaria, a sua personalidade necessita, o nível de satisfação dele se eleva muito, né? Então vamos iniciar a esses perfis, vamos conhecer esses perfis? Quais são esses perfis? Quais são esses tipos de clientes que nós atendemos e como nós devemos agir de acordo com cada perfil? Bom, o primeiro perfil que eu trago é o perfil silencioso, o perfil tímido, aquele perfil que entra no estabelecimento, na loja, na empresa e ele entra calado e praticamente ele sai calado, se ele não tivesse que falar o que ele gostaria. Se ele pudesse entrar e sair mudo, ele entraria e sairia mudo, porque a pessoa tímida, ela não gosta de falar, ela tem dificuldade, talvez ela tenha até um certo bloqueio para aquilo, né? Então existe aquele perfil de cliente tímido. Às vezes ele pode ser aquele perfil, o perfil tímido, que ele não gosta de ter a questão do olhar nos olhos, muitas vezes ele vai desviar o olhar, ele vai olhar para o chão, ele não gosta daquele enfrentamento de olhar, ele se sente constrangido. Ele muitas vezes ele deixa o vendedor falando sozinho, sabe aquele vendedor que fala? O perfil tímido, silencioso, ele tá em Marte, digamos assim, enquanto o vendedor tá lá falando, expondo o produto e ele não está conectado com o vendedor. Ele não é do tipo que ele se impressiona com as vantagens. O vendedor ele fica lá falando as vantagens do produto, dando mil e umas sugestões do porquê ele deveria adquirir aquele produto, mas o perfil tímido e calado ele não gosta tanto de ouvir opiniões. Ele é muito objetivo. Quanto mais opiniões você der sobre o produto, às vezes mais incomodado ele fica. Digamos que você é um vendedor de roupa e aí a moça entrou no provador e tá lá super tímida, ela nem quer te mostrar e você não percebendo que o perfil dela é tímido, o que você faz? Ai, deixa eu ver se ficou linda, tenho certeza que ficou linda. Gente, se você identificar que é um perfil tímido, que não gosta de conversar, que não te olha nos olhos, o que você quer ver se ficou lindo? Ela que tem que se ver lá se ficou lindo, se ela gostou, se não gostou, né? E aí, às vezes, a gente, nessa expansão toda, a gente acaba engolindo e principalmente espantando este perfil tímido e calado. Como devemos agir então, Rita, com este perfil tímido? Porque eu sou vendedora, eu gosto de falar, eu gosto de persuadir. Primeiro, evite falar muito, fale o objetivo, fale o que é necessário. Isso serve para tudo, né? Mas principalmente para aquele perfil tímido. Aquele perfil tímido, você não vai falar do filme que passou ontem ou que vai estrear no cinema, ele não vai te dar essa liberdade. Ele é sucinto, ele quer saber quanto é que tá, em quantas vezes pode pagar, quais são as vantagens, quais são as garantias, é isso que ele vai querer saber, né? Então, tem que ter muita paciência para você não pressionar. Vamos fechar a venda? Primeiro que você nunca fala isso numa venda, né? Mais para frente nós vamos ter mais treinamentos voltados à venda. Mas enfim, você não pode pressioná-lo. Vai levar tanto? Não vai? Deixa ele no tempo dele, que ele vai chegar no fechamento da venda. Conquistar a confiança desse perfil é muito importante, porque muitas pessoas que são tímidas, muitas vezes elas têm uma autoestima baixa, ela tem uma dificuldade às vezes de relacionamento.
Veja bem, gente, eu não estou aqui dizendo que toda pessoa tímida tem autoestima baixa ou tem dificuldade de relacionamento. Não é isso. O que eu estou dizendo é que em muitos casos, as pessoas deste perfil, ela tem uma dificuldade de comunicação com o outro. Então, ela precisa estabelecer essa confiança, essa confiabilidade para poder comprar o seu produto. Então, é muito importante que você consiga estabelecer essa confiança. Como que consegue? Dando tempo a esta pessoa, deixando ela expor o que ela quer. Essas pessoas, por exemplo, deste perfil tímido e calado, ela muitas vezes ela tem dificuldade para expor o que ela quer, porque ela não é comunicativa. Então você tem que dar o tempo dela para que ela consiga expor o que ela verdadeiramente quer, tá? Nunca coloque o cliente em cena vestindo o produto. Chamar a loja inteira para ver. Sabe como é? Gente, vem ver como ela ficou linda. Acabou, ela vai tirar a roupa e ela vai embora. Seja o sapato, o carro, quer fazer um test drive e andar pela cidade, o carro é conversível. Esquece, a pessoa não gosta de aparecer. Né? Então, gente, tem seguradoras que na hora que fecha o contrato começa a gritar: eu já comprei um contrato uma vez, um plano de viagem, que na hora que eu falei fechado, começou o povo a bater sino no hotel, panela, estourou champanhe de um lado, champanhe. Eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Eu ganhei na Mega Sena? Não, eu tinha feito um contrato lá de não sei quantos anos. Então, assim, as pessoas tímidas não gostam disso. Ah, mas é padrão da empresa. Não tem que existir um padrão que não possa ser de acordo com o perfil do cliente. Isso sim vai aumentar a efetividade. Isso sim vai facilitar e proporcionar os resultados. Você dançar conforme a música do cliente. Afinal, não podemos esquecer que são os clientes que pagam o nosso salário, né? Então, o primeiro perfil que a gente explanou aqui foi o perfil tímido calado, que existe muito, a gente encontra muito ele no mercado. E nós temos que ter muito tato para falar com este perfil, para não espaná-los, para não perdê-los esse cliente. Afinal, todo perfil é importante, porque é deles que vão vir o resultado. Não tem como a gente focar só num perfil, a gente tem que focar em todos. Segundo perfil, o bem-humorado. Gente, é maravilhoso atender o bem-humorado. O bem-humorado, ele é simpático, ele é alegre, ele gosta de conversar. A grande maioria do bem-humorado, ele tem uma comunicação boa. Eu não estou aqui falando do perfil comunicativo, eu ainda vou chegar lá. Eu estou falando aqui do perfil bem-humorado, até porque tem muito perfil comunicativo que é mal-humorado. Então, o bem-humorado é aquela pessoa simpática, que a energia, ela traz uma energia boa para a empresa, né? Como é bom falar com o bem-humorado por telefone, pessoalmente, é uma delícia. Porque mesmo que ele vá te dar um não, ele vai te dar um não de uma forma suave, né? Então, ele é especialista em desviar o vendedor da sua venda, do seu foco. Veja bem o que eu estou falando. O bem-humorado, ele vai te enlaçando quando você vê, você está batendo papo com ele e perdeu o foco da venda. Isso é a especialidade do bem-humorado. Ele gosta de ser o centro das atenções. Lembra aquele primeiro exemplo que eu dei? Que eu falei assim, não coloque o tímido em cena. O bem-humorado você pode colocar o quanto quiser, ele vai amar. Você mostrar para toda a empresa como o bem-humorado, o contrato que o bem-humorado fechou, a roupa que ele vestiu, como ela ficou linda, como ele ficou bonito. O bem-humorado homem vai lá e coloca um terno e vai comprar um terno. Mostra para a loja inteira, pede para tirar uma foto para postar nas redes sociais. O bem-humorado vai amar. Ele gosta de ser elogiado, o que o tímido já não gosta tanto. Tem que ter o elogio? Claro que tem que ter, isso faz parte da venda. Mas com alguns a gente tem que se conter um pouco. Já com o bem-humorado, não. Você pode explorar no elogio que ele vai amar. Né? Ele pode ser convencido a comprar pela emoção. É aí que você não pode perder o foco da venda. Na hora que o bem-humorado, ele vestiu, ou ele fez um test drive no carro, ou ele viu as vantagens do seguro, do pacote que você está vendendo, é aí que você tem que direcionar para fechar o contrato e a venda, antes que passe a emoção e venha a razão. Então, não se perca na conversa com ele, porque se você se perder na conversa com o bem-humorado, você vai perder o
pico emocional dele e vai deixar a razão falar e aí você perde a sua venda. Como agir? Já comecei a falar como agir, né? Mas vou seguir falando um pouco mais de como agir. Tem que ser simpático, porque tem que ter o rapport. O que é o rapport? A conexão com o seu cliente, você se conectar, se sintonizar a ele. Então, se o seu cliente é bem-humorado e você é um vendedor mal-humorado, esquece, a venda não vai acontecer. Ah, mas eu não tô um bom dia, Rita. O problema é seu, se esforce. Eu não tô pedindo para você ser falso ou falsa, mas se esforce, um sorriso no rosto, simpatia e vambora, porque se você for atender o bem-humorado, mal-humorada, com a fisionomia fechada, o semblante fechado, você não vai convencê-lo e não vai vender. Primeiro que eu acho que nem começa o atendimento, porque ele vai ver sua carranca, ele já vai sair correndo, tá? Então, conduzir e manter o diálogo. Como assim conduzir e manter o diálogo conduzido? Porque lembra-se, o bem-humorado, ele vai que vai, que vai, que vai, e você se perde. Quando você vê, você tá falando, ele tá contando da vida dele, você já nem lembra o que produto que você estava oferecendo. Com habilidade, sempre trazer este bem-humorado para venda. Vamos olhar mais alguma coisa? Vou pegar da outra cor? Você conhece? Vou te falar aqui quais são os benefícios desse produto. Ele não quer nem ouvir, ele quer falar outra coisa, mas aí você vai trazendo sempre ele para o produto e para venda. Deixa ele falar um pouquinho das experiências dele, que não tem nada a ver às vezes com o que ele está comprando. Aí você pega e traz ele de volta para a venda e para o produto. Não se iludir pensando que o bem-humorado é um cliente fácil. Não se iluda, ele não é um cliente fácil, tá? Ele é tão difícil quanto aos demais. Ele parece ser fácil pela simpatia, pela comunicação que muitas vezes ele tem, mas ele não é um cliente fácil, ok, gente? E ter muita paciência, porque se você é uma pessoa direta, objetiva, muitas vezes você vai falar assim, meu Deus, ele não vai pagar logo, ele vai estar lá querendo conversar, você tá louco para emplacar na outro atendimento e aumentar sua comissão, e o bem-humorado ele vai demorar às vezes de 1 a 2 horas numa compra que poderia durar 10 minutos. Faz parte, lembre-se do que eu falei. Todos os clientes são necessários. Agora nós vamos falar do racional, do entendido, daquele que entra no seu estabelecimento e ele já sabe tudo. Ele já sabe todas as vantagens e desvantagens do seu produto. Ele já estudou, ele já sabe absolutamente, ele acredita até que ele sabe mais que você que vende, é isso mesmo. Ele sabe o que diz, ele é bem informado, ele não é fácil de ser influenciado. Afinal, ele é o entendido, ele é o racional, o que pondera, o estudioso, né? Então ele confia muito na opinião dele. Ele sabe tudo, é o famoso sabichão. E muitas vezes ele vai duvidar do que você está falando se não for de acordo com o conhecimento dele. Ele observa muito a qualidade do produto, ele vai analisar o preço, ele é muito meticuloso. Ele gosta de fazer perguntas, até porque ele quer testar o seu conhecimento, porque ele já chega com o conhecimento dele, então ele quer testar se você sabe. O racional entendido, ele é o testador, tá? Parece até o cliente oculto, ele é o perfeito cliente oculto. Ele quer provas do que você está falando. Ele quer que você prove. Ainda mais se você falar algo que ele não tinha o conhecimento, se você estiver agregando o conhecimento a ele, aí que você vai ter que provar por que você está falando aquilo, algo que ele não sabia. Ele gosta de custo-benefício, o produto tem que ser bom e ao mesmo tempo ter um preço legal. Enfim, esse é o entendido racional, o famoso cliente oculto. Então, como agir com este cliente? Primeiro, você tem que demonstrar conhecimento do que você está falando. Mas não só demonstrar conhecimento no seu produto, mas principalmente firmeza. Porque às vezes você tem conhecimento, mas você não demonstra firmeza no que está falando. Então gera insegurança para ele. Então você tem que falar com autoridade, para que ele acredite no que você está dizendo. E em vez de você dar opinião, você deve apresentar fatos concretos. O que é isso? Você tem que provar o que você está dizendo. Então, digamos que tá lá, a cliente vestiu uma roupa e realmente ficou linda nela. Se você chegar e só falar que ficou lindo, ela não vai acreditar se ela for a racional entendida. Você vai ter que falar assim, olha, nossa, esse vestido ficou lindo, afinou sua cintura, deixou mais suave, enfim, aí você vai falar lá.
Você vai justificar. Você aí que tá me ouvindo, que vende roupa, vai entender muito mais do que os exemplos que eu tô dando, né? Você tá vendendo um carro pro racional entendido. Você vai dizer o quê? Nossa, você ficou tão bonita nesse carro, você ficou tão bonito nesse carro. Oi? Não vai virar, né? Viu só como é confortável? Você me disse que tem 4 filhos. Eu acredito que este porta-mala vai comportar com facilidade toda a tralha que os filhos levam. Aqui atrás, o banco traseiro, ele tem um conforto diferenciado. Seus filhos vão estar em segurança. Isso sim é algo que convence o racional entendido. Ser prestativo e habilidoso. O vendedor ele tem que ser prestativo e habilidoso, ele tem que ser rápido, ele não pode dar bobeira, porque senão o racional engole ele. E nunca esconda informações deste perfil. Vocês estão prestando atenção no que eu estou dizendo? Hashtag negrito. Nunca esconda informações deste perfil, porque ele é metódico e ele vai causar problemas para você. Se você vender algo e não falar tudo sobre esse produto, provavelmente é capaz dessa pessoa voltar, devolver o produto e querer o dinheiro de volta, tá? Porque ele não pode nunca se sentir enganado, nunca, ok? Então esse é o racional entendido. O desconfiado, gente, nossa, o desconfiado. Ele olha o produto e fala assim, é peça antiga? Aí o vendedor falando, não senhora, acabou de chegar. Mas por que tá esse preço em promoção? Já tá em promoção, é peça antiga. Não senhora, é porque esse produto ele sempre fica em promoção. Não, deve ser peça antiga. Tá com algum defeito? É assim, desconfia de tudo, tudo. Ele pega algo promocional no mercado, já olha, é velho, tá estragado, tá azedo, por isso que tá esse preço. Esse é ele desconfia de tudo. Você tá tratando ele bem, ele tá pensando assim, ai, olha aí, tá puxando o meu saco para comprar. Detesto isso. Esse é o desconfiado curioso. Ele gosta de debater também, ele lembra muito racional. Muito. Só que ele não tem tanto embasamento do racional, tá? O racional, ele gosta de debater, mas é porque ele tem o conhecimento. Esse outro não, ele tem a curiosidade, ele é desconfiado, ele duvida. Tudo ele acha que ele tá sendo passado para trás, tá? Eu tô falando aqui, quantos clientes vocês não estão associando aí? Que sempre acha que você tá passando ele para trás. Quantos? Quantos? Você que vende por telefone fala assim, tem como você me mandar isso por escrito, por e-mail, por SMS, por WhatsApp? Eu quero ver por escrito. Aí você vai falar assim, senhora, todas as nossas conversas são gravadas e você pode solicitar a qualquer momento essas conversas como prova. Não, eu não quero só conversa, eu quero por escrito, eu quero contrato assinado e papapá. Esse é o desconfiado curioso. Ele não acredita com facilidade nas provas que você vai dar, ele quer ver. Ele testa também o seu conhecimento, ele lembra muito racional, ele vai te testar. Lembrando que ele não tem o conhecimento tão a fundo quanto o racional. Como agir com este perfil desconfiado e curioso? Primeiro, assim como o racional, você tem que ser firme e seguro, porque se você não for firme e seguro nas informações que você está dando, ele vai também continuar tentando te desmontar da mesma forma que o racional, tá? Fazer afirmações que provam. Você tem que ser uma pessoa que afirma com veracidade, com segurança, porque assim você quebra as desconfianças dele. Tem que ter paciência, fornecendo todos os detalhes do produto. Assim como você forneceu para o racional, você vai fornecer para o curioso, para o desconfiado. Você tem que usar muito a empatia. O que é isso? Se colocar no lugar dele. Se colocar como, nossa, se ele é tão curioso, se ele é tão desconfiado, curioso, o que eu preciso falar para ele se sentir confortável e confiante para comprar comigo? Se vocês praticarem empatia com ele, ele não vai precisar fazer tantas perguntas, porque você já vai fornecer antes que ele te fuzile de tantas perguntas. Ok, pessoal? Então, assim que nós devemos agir com desconfiado curioso. Agora nós chegamos no perfil do apressado, o famoso apressadinho. Gente, o apressado, ele é apressado por natureza. Ele não quer dizer que ele esteja atrasado para algo, quer dizer que é dele, ele sempre vai estar com pressa,
Não existe o apressadinho, gente? Fala a verdade, quantos apressadinhos você tá lembrando aí? O apressado, ele pode não ter nada para fazer o dia inteiro, mas ele vai ter pressa, ele quer ser atendido rápido. Ele começa na fila, ele tá na fila da farmácia, do mercado, ele tá lá. Muitos desistem. O cliente apressado, se ele vê fila no caixa do seu estabelecimento, ele vai embora. Ele não tem nada para fazer, mas ele vai embora, porque ele quer ser atendido ontem. Tá? Então ele quer rapidez no atendimento. Ele não quer saber detalhes do produto. O apressado, se você for ler 10 páginas de contrato, esquece. Ele quer assinar. Ele quer assinar, ele tem pressa. Ele confia nas informações do vendedor. Olha o que eu estou dizendo. A maioria dos apressados, ele confia. Ah, não, então tá bom, onde é que eu pago? Essa terceira frase, segunda e terceira frase do apressado. A primeira é perguntar se tem, a segunda é qual é o preço e a terceira onde é que eu pago. Para os vendedores, talvez o apressado seja um dos melhores clientes para atender. De verdade. Por quê? Porque ele é rápido, ele não quer detalhe, ele não quer saber ter segurança para comprar, ele quer agilidade, ele quer saber aonde ele paga, em quantas vezes faz, como que faz. É assim que é o apressado. E como que a gente deve agir com o apressado? Dar um atendimento rápido. Você viu que a pessoa tem pressa? O estabelecimento que você trabalha tem estoque, por exemplo. Você vai subir no estoque, você vai trazer o máximo de peças possíveis que você conseguir. Por quê? Porque o apressado não vai esperar com que você suba e desça aquele estoque mais de 2 vezes. Malemar, ele vai esperar 2. Na verdade, ele quer que você sobe uma vez e traga logo o que ele quer. Então, o apressado, você viu que a pessoa é impaciente, que tá com pressa, que não fez tantas perguntas, está sendo bem objetivo, seja objetivo também, seja rápida, apresente o produto com objetividade. Ah, mas então eu vou ocultar informações? Não, você vai passar as informações mais importantes do produto, aquela que não pode deixar de passar. O restante que a gente sabe, que não é tão importante, mas que a gente fica falando para dar segurança, para encher linguiça, principalmente dos curiosos, dos racionais, essa encheção de linguiça aí, você não vai falar com o apressado. Você deleta ela e fala o que é importante e acabou. Tá? Responder as perguntas com agilidade. O vendedor ele tem que ser ágil. Não é ficar, ai, você quer matar o apressado, ele te pergunta algo e você fala assim, ai, peraí que eu vou perguntar pro meu gerente. Quando você voltar, ele não vai estar mais lá. Pode, ou então eu vou verificar no estoque. Ele não volta. Fala assim, eu tenho, mesmo que você não sabe que tenha. Olha que dica importante. Mesmo que você não tenha o conhecimento que tenha, você fala, eu vou lá pegar no estoque. Se não tiver, você desce e pede desculpa. Olha, acabou de vender o último. Melhor isso do que você falar que vai ver se tem. Porque nesse vai ver, ele já lembrou que na loja do lado, na empresa do lado tinha. Ele já te deixou lá no estoque sozinho e foi comprar no estabelecimento vizinho. Ok, pessoal? Então, assim que a gente deve agir com apressado, com rapidez. O importante presunçoso, o famoso, perdão da expressão, político, aquele cliente que ele se acha, ele quer que você estende o tapete vermelho para quando ele chegar. Ele sabe tudo, ele é o entendido, ele é o importante, porque ele é isso, ele é aquilo. Ele quer dominar e ele não aceita opiniões, tá? Se você falar que não ficou tão legal, meu Deus, perdeu a venda. Melhor você ficar quieto e deixar ele dar a palavra final. O presunçoso, a palavra final é dele. Se você falar que o carro ficou bem nele, acabou. Que ele ficou bem naquele carro, que ele ficou empoderado, acabou. Esse tipo de perfil, ele quer opiniões mais fúteis, ele quer opiniões que encham o ego dele, que satisfaça o ego dele, sabe? Porque ele é vaidoso, ele tem a vaidade. Esse daí, lembra daquele exemplo que eu dei lá no começo, quando entra no provador e que a tímida você deixa lá? O presunçoso não, você vai falar assim, nossa, mas suas pernas são lindas, nossa, esse vestido ressaltou os seus seios, o presunçoso ele quer ouvir isso, ai, mas seu cabelo ficou com um brilho diferente, com esse brinco, essa joia ficou linda na cor do seu cabelo, combinou com a pedra, tá vendendo óculos, nossa, o óculos foi desenhado para sua face. É isso que você tem que falar pro presunçoso. Ele adora, a autoestima dele era uma superestima, sabe? Ele deseja o poder, se sentir importante. Chame a loja inteira.
Chama o estabelecimento inteiro, se tiver com pouco movimento, é claro que também não vai parar o estabelecimento, mas digamos que só tenha ele como cliente, ele vai amar. Chama todo mundo para atender junto com você. Nossa, vai se sentir o bam bam bam. E é isso que eles querem se sentir, né? Então é desta forma que a gente deve agir com o presunçoso. A gente deve valorizar a sua vaidade, dando-lhe prestígio, exaltando, ser agradável, não temê-lo e não evitá-lo, porque às vezes a soberba incomoda o vendedor dessas pessoas, porque eles costumam ser arrogantes, então a gente não gosta de lidar com pessoas assim, mas a gente tem que lidar, porque lembra, todos os perfis são necessários. Então a gente tem que buscar ser agradável e não se sentir menos, não se sentir chateado com alguns comentários que esse perfil pode falar, enfim. Apresentar sugestões e nunca conclusões, porque lembra, a conclusão quem dá é ele que tem que concluir algo, você só dá uma sugestão. Você não acha que poderia ficar bonito nesta cor ou desta forma, pagando em tantas vezes? Ele que tem que decidir se fica ou não. Dá a impressão sempre que a decisão foi dele, que ele escolheu, ele que é o importante, ok, gente? Então, esse é o presunçoso, o importante. E eles são necessários. E pensando aí comigo, fala quantos clientes você não tem assim. Com o perdão da expressão, não é o status financeiro que vai dizer que ele é assim. Tem gente que não tem merda pra cagar e é presunçoso, arrogante, vaidoso. Então este tipo de perfil, ele não está ligado à condição financeira. Não está. É um tipo de perfil que existe, independente do cliente ter uma condição financeira confortável ou não. Mas ele é necessário, né? Agora nós vamos falar do perfil briguento, do perfil irritado. Sabe aquela pessoa de mal com a vida? Ela entra muitas vezes no seu estabelecimento para brigar. Ela está procurando pessoas e está procurando motivos para ela brigar e descarregar a amargura da vida dela, descarregar a energia negativa dela. É aquela que você pode dar um melhor e mais completo atendimento, mas mesmo assim ela tá lá em sôfrega para arrumar um motivo para brigar. Está sempre nervosa, sempre está pronto e sempre está na defensiva. Então, qualquer atitude sua, ela está na defensiva. Isso é um perfil dificílimo de se agradar. Se irrita com conversas longas. Não tente queimar muito cartucho com esse tipo de perfil. É muito parecido com o apressado. Você tem que procurar ser mais objetivo, não estender muito, porque esse tipo de pessoa, ela tá querendo o seu erro para poder brigar. Ela costuma ofender e expor as opiniões dela de forma rude, sabe? Então às vezes escuto uma conversa do cliente do lado, já intromete, já mostra o mau humor. E tem muita gente assim, viu, gente? Tem muito perfil de cliente assim, muitos clientes nesse perfil, muitos, como tem. Critica a empresa, tá lá na fila, aí tá falando mal, eu detesto esse lugar, mas tá lá toda semana. Esse lugar é horrível, eles são assim mesmo, eles exploram a gente, eles não dão qualidade, porque esse ar-condicionado não presta, tá calor demais aqui, porque o preço, cada dia o preço é o mesmo, tem 1 ano, mas ela vai falar que o preço é cada dia 1. Ela critica o vendedor, na hora de fazer lá a avaliação do vendedor, ele critica, ele é impaciente, ele é rude, enfim, é um perfil muito difícil, mas existente. Eu volto a dizer, é um perfil difícil, mas é um perfil necessário. Como agir com esse perfil? Deixar eles falarem, não bata de frente com este perfil, porque é isso que ela quer ou ele quer. É isso que esse perfil quer. Quer que você bata de frente para aí essa pessoa descarregar a alma. Né? Então deixa essa pessoa reclamar, deixa falar, tenta ser brando, tenta ser apaziguar, deixa essa pessoa falar até ela descarregar tudo que quer. E o vendedor precisa ter a habilidade de manter a calma, ser educado e ter calma, porque às vezes a gente chega no nosso limite e é nesse momento que a gente tem que respirar fundo e manter a calma, porque na maioria das vezes a pessoa não vai ter razão do que ela está reclamando. Né? Então, ser paciente, a gente tem que ter uma tolerância gigante para lidar com esse perfil, agir com eficiência e rapidez, porque quanto menos tempo essa pessoa ficar dentro do seu estabelecimento,
Melhor, gente. Aproveitar as oportunidades dadas entre uma reclamação e outra, argumentou a venda, falou do produto e encaminhou para o fechamento. A melhor coisa do mundo. É isso que a gente tem que fazer com este perfil briguento, tá? Deixar ele desabafar, enfim. E é isso. Temos um outro perfil, o preocupado com o preço. É aquele que ele já olhou na internet, ele já olhou no shopping inteiro, ele já telefonou, ele já sabe o preço de tudo. Ele chega até você sabendo o preço de tudo. E é a primeira coisa que ele pergunta, porque ele já sabe o que é aquele. Muitas vezes ele já sabe as vantagens e desvantagens do produto. Ou às vezes não é nem isso que ele está procurando, vantagem e desvantagem, ele quer preço, preço baixo. É aquele quando você chega toda feliz escondendo o preço, porque o preço a gente mostra depois do produto, né? Antes que você tira o produto da caixa, ele já fala quanto é que custa, em quantas vezes faz. Esse é o preocupado com o preço. Ele cria objeções antes da sua argumentação. Você falou o preço, você nem conseguiu tirar o produto da caixa, ele já tá. Mas por que tudo isso tão caro ali no vizinho? É metade do preço? Por que vocês estão vendendo para isso? É de ouro? É de prata? Enfim, é aquele que antes de você mostrar as vantagens do porquê que o seu preço é o dobro do vizinho, ele já está na defensiva. Então, como agir com este cliente? Primeiro, fazer perguntas. Faça as perguntas. Que às vezes ele está comparando o seu produto com um produto que é incomparável ao seu. Ah, é? Você achou mais barato? Mas aonde? Mas tinha essas e essas e essas e essas vantagens? Opa, você já começou a desconstruir ele, né? Enalteça sempre as vantagens do seu produto, sempre as garantias, as formas de pagamento, justifique o valor. Eu não gosto de usar a palavra preço, porque preço qualquer um tem, agora valor poucos produtos têm. Então trabalhe o valor do seu produto para poder passar esse valor com firmeza. Aí você desconstrói qualquer preço mais barato que o seu. Ok, pessoal? Agora me diga, Rita, como descobrir esses perfis? Você falou aí tantos perfis legais, bacana, como agir com cada perfil, né? Que foi o que eu falei, mas como descobrir isso? Como é que eu vou saber se o perfil do meu cliente é briguento, se é bem-humorado, se é mais racional, se é aquele que está procurando saber preço apenas? Calma, vamos falar um pouquinho como identificar o perfil do seu cliente. Primeiro, gente, nós temos que ter a habilidade de ouvir o nosso cliente. O vendedor, muitas vezes, na ânsia, na ansiedade de expor, de falar, ele esquece de ouvir. Então, eu preciso ouvir o meu cliente para entender um pouco mais sobre ele. Não se afobe, não tenha pressa, mesmo que o seu cliente seja o apressado. Mas antes, para você descobrir que ele é um perfil apressado, você não pode ter pressa. Você tem que ouvir, parar, respirar, se conectar a ele, praticar o rapport. Volto a dizer o que é rapport. Rapport é uma conexão entre você e o seu cliente. Como que é feita essa conexão? Você entra na mesma sintonia do seu cliente. Então, se o seu cliente é um cliente expansivo, que conversa e fala, então eu vou ser expansiva? Não necessariamente, mas você vai ter que ser um pouco mais do que caso você seja seu perfil seja mais contido, mais tímido, fala baixinho. Se você for falar baixinho com um cliente expansivo que fala alto, ele não vai se conectar a você, ele vai se sentir incomodado. Então você vai ter que ser mais atuante nesse aspecto, vai ter que passar mais firmeza, falar mais alto, elevar um pouco o seu tom de voz para poder conectar a esse cliente. Esse cliente, ele é agitado, ele é daquelas pessoas agitadas, afobadas, e você é calmo, peraí que eu vou verificar. Esquece, também quando você estiver lá no estoque, você vai descer, ele não vai estar mais lá. Então, rapport é essa sintonia, é essa conexão, é encontrar essa vibração, é ter a mesma vibração com o seu cliente, para favorecer esse rapport. Foque na necessidade do seu cliente. Eu já vi o cliente pedir camisa e o vendedor trazer camiseta. Eu não sei em que planeta o vendedor tava. Ou o cliente chegar pedindo para ver uma caneta da cor azul e você trazer vermelha, gente. Pelo amor de Deus, foco na necessidade. Eu vim aqui comprar um carro. Para que um carro? Para trabalhar.
Você trabalha com o quê? Ah, eu trabalho em fazenda, eu sou fazendeiro. Opa! O que fazendeiro normalmente tem, gente? Caminhonete. Ah, eu vim aqui comprar um carro. Para quê? Para trabalhar. Com o que você trabalha? Ah, eu trabalho de entrega, eu levo tal. Mas que tipo de entrega? Ah, é mercadoria pequena, eu entrego roupa na cidade, eu levo. Opa! Essa pessoa vai precisar de um carro econômico. Enfim, você precisa entender qual é a dor, qual é a necessidade do cliente, que necessidade que ele tem. Isso é fundamental. Se conecte ao cliente, foco total na sua necessidade. Não fica pensando tudo que você vai apresentar para esse cliente, todos os pacotes que você vai apresentar. Procure saber o que ele precisa primeiro. Seja efetivo, objetivo. É aí que você vai concretizar a sua venda com mais sucesso e vai conseguir identificar melhor o perfil do seu cliente, tá, pessoal? Então, como identificar? Primeiro, habilidade de ouvir. Segundo, paciência. Precisa ter paciência. Às vezes o cliente mal entrou, você já está vomitando no cliente e não está esperando ver o comportamento dele, como ele vai se comportar. Então, primeiro ouça, analise para poder tirar suas conclusões. E às vezes você não vai conseguir pegar o perfil de cara, mas começou o atendimento, no meio do atendimento você já fragou qual que é o perfil, facinho, você já sabe como agir com cada perfil. Ok, pessoal? Tem essa frase aqui que eu gosto muito. Vender é construir uma ponte entre você e o seu cliente e fazê-lo atravessar para o seu lado, conquistando, fidelizando, se tornando aliado do seu cliente, para que ele nunca se esqueça de você e nem do seu produto. Ok, pessoal? Esse é o nosso treinamento de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido a identificar os perfis dos clientes de vocês, que eu tenho certeza que essa nova habilidade vai ajudar muito na conversão da venda, nos números, nos resultados e principalmente ganhar mais dinheiro, que é isso que vendedor gosta de dinheiro, de comissão, de resultados. É isso aí, um forte abraço.